Teodorico de Assis Ferraz. Eu te encontrei nas ligas camponesas, na porta da fábrica de cimento Barbará, fazendo agitação. Foi verdade. Incrível que pareça, eu fui acusado depois, pelo Serviço Nacional de Informação, de que eu era representante da Liga Camponesa no Espírito Santo. Naquela época, o general Cordeiro Farias fazia parte da amizade do grupo, onde eu tenho uma grande saudade do João Santos Filho, né, que era uma pessoa bem evoluída. E depois eu fui conhecer o Julião, fui deputado federal, falei lá, Julião, você sabia que me acusaram na Revolução de fazer parte da sua liga? Mas como? Nós nunca tivemos contato. Ele disse, não, eu fundei uma liga dos camponeses de Monte Líbano. E você fundou aquela liga dos camponeses de Pernambuco. E aí me confundiram com você. Então é um prazer conhecê-los. Aí nos tornamos grandes amigos, grandes companheiros e contamos muita história. E naquela época realmente foi uma situação da minha mocidade, por volta de 64, antes da Revolução. 64. O que me custou depois uma prisão de 13 horas e 40 minutos, num tiro de guerra em Cachoeiro, quando eu dei um depoimento de 13 horas e 40 minutos. Me lembro, o Ricardo foi levado pela mãe no colo, chorando, que estava lá com a porção de fuzil, mas por incrível que pareça, os oficiais que me entrevistaram, nunca mais eu me esqueci. Major Shaquip, capitão Batalha e o capitão Caim. Que é lá de Cachoeiro. Que era de Cachoeiro. E ali, praticamente, se tivesse uma revolução aquele dia, eles seriam membros da Liga Camponesa. Quando eu expliquei a eles o motivo que eu estava fazendo, que era em defesa de poceiros que estavam procurando os seus direitos. E eu peguei em arma, realmente. Eu me recordo que eu estava com uma 22, né? E doido que não acontece tiroteio, não acontecesse nada, mas eu estava ali por idealismo, por religião. Eu era congregado mariano, como me considero até hoje, e achava que eu sempre fui contra a injustiça. Esse é o primeiro apronto seu. Esse foi o primeiro apronto que eu dei na mocidade. Aí eu lhe encontrei antes, como suplente de deputado estadual. Primeiro suplente PRP. Você vê que contradição. Eu era do MTR, na coligação com o PRP, do MTR. Em que o Jamil Zoé me deu uma oportunidade muito grande, quando eu, então, compareci como deputado na presença do presidente Castelo Branco da Revolução. Fui lá denunciar a Light, que estava cobrando preços abusivos aqui da energia em Vitória. E pedi, naquela época, ao Danilo Venturini, que era aqui do Espírito Santo, que me levasse até ele. Ele conseguiu marcar uma audiência. E era chefe da Casa Militar, Ernesto Geisel. Era chefe da Casa Militar do Castelo Branco, Ernesto Geisel, que depois o sucedeu. E naquela ocasião o Castelo marcou a audiência. E eu compareci lá na Laranjeiras. E ele então me atendeu e tal. Eu falei assim, olha, tem uma denúncia grave, a Revolução está falando muito em moralidade, etc. Só que no Espírito Santo o preço está abusivo e o povo está revoltado, é preciso que o senhor tome uma providência. Ele falou assim, não, então o senhor comparece lá no Planalto para fazer essa denúncia, que eu vou chamar o ministro de Minas e Energia, que era o japonês. Para você falar com ele, nós vamos tomar uma providência. Aí eu me recordo uma decepção que eu tive, né? Eu todo entusiasmado, né? Estava com a minha malinhazinha no Fusca que eu tinha, Fusca verde, eu fui de carro naquela ocasião, né? Até a presença dele, viajei de Cachoeira até lá. E eu falei assim, presidente, mas eu posso ir então pegar uma carona no seu avião que economiza a passagem? Não, o senhor vai de empresa aérea. Eu prefiro o senhor amanhã esteja lá às 10 horas em ponto no meu gabinete. E realmente foi uma audiência muito importante, que ele me levou muito a sério. Eu dei a ele de presente, inclusive, um terço que eu tinha para acompanhá-lo e para protegê-lo, porque eu achei ele um homem de muito boa fé, tive boa impressão dele. E ele tomou providência realmente e o preço baixou. Agora eu vou dar um salto, botando você, deputado federal, fazendo o primeiro discurso de um deputado ou um senador contra a ditadura militar.
que você cunha no final uma frase: os militares têm que voltar para os quartéis. Exatamente, foi verdade. Eu fiz um pronunciamento, eu me recordo que o Genuíno, que é uma figura extraordinária, que eu respeito muito, me chamou de louco, num dos pronunciamentos meus. Ele falou assim: olha, eu que sou aqui radical, você é do governo, é do partido do governo, e olha o Márcio, hein? O Márcio, por causa de um discurso desse aqui, perdemos todo o mandato. Aí eu vou chegar lá na frente. Nesse discurso meu, o que eu declarei? Eu era uma pessoa que queria reforma agrária. Achava que tinha que ser reforma agrária. Aí eu pedi uma audiência ao general Walter Pires, que depois se tornou meu maior inimigo, e me colocou até na lista de cassação. Depois de muito tempo, o ajudante de ordem do presidente Figueiredo relatou para a mulher dele, eu a conheci, ela estava com uma pessoa da minha amizade, que acabou me relatando. Eu fiz um discurso dizendo o seguinte, que achava que estava na hora dos militares voltar para os quartéis. Já tinham cumprido a sua missão, precisava ter eleição direta nesse país, né? E que precisavam voltar aos quartéis. E, voltando aos quartéis, ao invés dos soldados ficar fazendo exercício todo dia, que desse um exemplo. Vamos começar uma reforma agrária legítima, colocando o pessoal para fazer exercício e trabalhando e produzindo na terra. Isso aí foi um desastre para mim. Eu passei a ser uma das pessoas mais odiadas pelo então general Walter Pires, a ponto dele ter ido às forras lá na frente, quando eu pedi ao presidente Figueiredo, antes do rompimento dele comigo, que colocasse o general Ludwig na sua sucessão, porque o general Ludwig era um dos melhores membros que tinha no governo dele e que, de Ulisses a Miguel Arraes, todos apoiavam ele. Ele era uma mentalidade nova, fantástica, etc, etc. E aconteceu que o Walter Pires soube disso e pediu que evitasse até que eu entrasse no Palácio Planalto. Coisa que um ajudante de ordem do próprio Ludwig, pena que ele não esteja vivo hoje, para relatar e ter me trazido essa história. Mas esse pronunciamento foi um. Agora, o pior que eu fiz foi realmente quando eu voltei da Nigéria, que o presidente Figueiredo tinha tido um infarte e tinha ido para Cleveland. E o secretário do embaixador me acordou de madrugada na Nigéria, sabendo que eu era deputado federal, membro das Relações Exteriores, para me comunicar que o presidente tinha ido porque havia uma ameaça, inclusive, de um golpe aqui no Brasil. E para mim foi uma luta, porque tinha um voo da Nigéria que fazia de Lagos direto ao Rio de Janeiro. Era um Boeing 707, né? Era a Varig que fazia. E não tinha voo no outro dia, nem só daí a 3 dias, como estava marcado. Aí eu senti a vontade de regressar. Aí ele arranjou para mim, fui pela Itália, fui a Roma para voltar depois ao Brasil. Foi uma viagem terrível. E eu fui saber o que estava acontecendo realmente com o Figueiredo. E cheguei a ligar para o filho dele, pedindo para me dar informações, etc. Porque até aquele momento eu ainda tinha bom relacionamento com o Figueiredo. Ele tinha ido na minha casa, ele jantou na minha casa, com 8 ministros e vários senadores e deputados. Foi o único lugar até então que um general, um presidente, foi à minha casa porque ele gostou de uma conversa que eu tive com ele, isso anteriormente. E o fato é que ele foi para Cleveland e lá houve o célebre recado depois. Você se lembra que o Eurico Rezende fez uma lista de candidatos a governador? Você se lembra, você faz parte da minha história. Depois eu vou contar, você me fez vestir uma camisa do PT, ali no restaurante, para ficar com o Vitor, que a eleição dele estava ameaçada. Você foi o cara que me corrompeu espiritualmente. Espiritualmente. Entendeu? Não, nós fizemos um trato. E vou dizer a você, até hoje eu digo, o Vitor Buarque foi o melhor prefeito para nós que estávamos governando Cachoeira, prefeito de Cachoeira. Me deu amparo, você, entendeu? Ajudou muito aquela avenida, aquele contorno de Cachoeiro, da fábrica de cimento, aquilo foi uma obra extraordinária, várias escolas, entendeu? Aí voltando ao presidente Figueiredo, aí o presidente estava em Cleveland e de repente, aí ele voltou, eu não tive mais acesso a ele.
Aí o Eurico fez aqui uma indicação. Naquele tempo, quem indicava os nomes tinha que passar pela democracia militar. Aí o Eurico pegou aqui alguns nomes que ele julgava que devia ser governador do Espírito Santo. Era o meu, do Carlito Von Schill, o Feu Rose, o falecido Feu Rose, o Setembrino Pelissari, né? O Zé Carlinhos e o Zé Carlos da Fonseca e o Walter Depraz, se não me engano. Aí o governador começou a ouvir os prefeitos, deputados. Eu tive 75% dos votos. Aí o segundo foi o Carlito, com poucos votos, menos de 15 votos. Aí o Eurico foi ao presidente Figueiredo, já tinha voltado, já estava no poder, eu já tinha feito um discurso queimado lá por eleições diretas, já tinha desagradado muito. Aí o Eurico me trouxe um relato de que o que estava acontecendo, o que tinha acontecido comigo em Figueiredo. Porque ele também tinha ido no jantar da minha casa. Eu disse nada, absolutamente nada. Eu só pedi a volta dos militares aos quartéis, que era o que o Figueiredo pregou e conversou comigo, pessoalmente. E teve aquele lance também da exoneração dos cimos da Fazenda, que foi comigo, mas foi o presidente que abriu o jogo. Quiseram que eu desmentisse depois, o presidente Figueiredo, se ele desmentir, eu desminto, mas se ele não desmentir, eu não vou desmentir. Era um homem de palavra, um homem de bem, o presidente Figueiredo. Aí, tá bom. Aí nesse interim, o Eurico disse assim, ó, levei os nomes, Ferraz, você não vai ser mais candidato a governador. Porque o presidente falou, esse aqui não, deu um risco. Eu digo, para mim é uma surpresa, o que está acontecendo? Eu falei assim, ou é jogada do Eurico, ainda falei com ele, ou é jogada sua, você quer me ver fora da lista, não tem problema nenhum. Aí eu persegui, Rogério, até voltar a falar com o presidente Figueiredo. Eu vou dar um corte dessa vida longa sua, para depois, senão nós não entramos no assunto. Vamos aqui, os dois, vou botar os dois aqui. Eu vou me interromper com essa história. Fizemos um pulo. É porque aí vem até a participação, que eu explodi a Revolução, fazendo a participação, quando o Sarney se tornou vice do Tancredo. Aí tem uma traição também que fizeram a mim, porque o Tancredo falou comigo que só aceitaria ser presidente se o Aureliano não fosse. Aí eu falei assim, eu já não sei com quem mais eu converso. Então vamos chegar agora, dar um pulo no Paulo. Vamos chegar no Paulo ou no Paulo? No Paulo. Vamos dar um pulo no Paulo, depois a gente aumenta essa história. Paulo Brossard ou PH? PH. Ah. Quem é que entra os dois aí? Só para fazer a transição mais suave, né, da onde você levantou a história antes de chegar no Paulo, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a sua trajetória, que é mais de meio século de experiência política. O senhor acha mais difícil fazer política hoje ou em outros tempos? Olha, eu sempre me dei bem com política. Eu tenho vários mandatos de deputado federal, de estadual, de prefeito. 3 de prefeito, 3 de deputado federal e 5 prefeito, 4. 4, né? E de deputado estadual, 6. 6. E 3 de federal. Olha, eu sempre me dei bem com a política. Eu gosto de eleição. Eu estou querendo eleição direta nesse país. Eu falei há pouco com a Norma, o Rogério passou o telefone, disse, você está dando entrevista e tal, mas você não falou nada. Claro, a Norma vota pela eleição direta, ela quer eleição direta. Ainda mais depois que o seriado da Globo me colocou lá como um dos 3 rebeldes do governo que votou pela eleição direta. Apareceu Ela naturalmente apareceu ontem na Globo, no seriado, como uma das pessoas que se revoltou e pediu eleição direta no país. E hoje eu continuo pedindo eleição direta. É a única salvação. Muda os homens, sai do Temer, vem para o presidente da Câmara, ou do presidente da Câmara escolhe um outro, não vai mudar nada. A crise vai continuar. Pode até ser substituído por gente boa, sem problema nenhum, mas o país está precisando de novos ares, onde o povo se manifeste, né? Para nós termos aqui eleições já. Tem que ter eleições diretas, não tem outra saída. O país está vivendo de crise. E esse desemprego, a situação do país não permite mais que fiquemos aí, vamos ficar brincando com o país. O senhor fez 3 mandatos sucessivos na presidência da Assembleia e quase partiu para o 4º. Isso. Durante os 3 mandatos, o senhor nunca escondeu de ninguém que fez
sempre um direcionamento nas ações da Assembleia de harmonia com o governador. Conciliação com os poderes. Isso tanto durante o governo Casagrande quanto no governo Paulo Artung. E agora a gente vê o senhor, quando volta para a tribuna, fazendo críticas bastante incisivas à gestão. Ainda não fui incisivo, não, mas ainda vou fazer outros pronunciamentos mais importantes ainda, mais realistas. Eu vejo para a realidade da Assembleia, que o senhor também está fazendo está levantando críticas que não são só críticas pela crítica, mas pegando pontos, denúncias e trazendo essas informações para o conhecimento da sociedade. Por que o senhor resolveu virar a chave? O que aconteceu foi o seguinte: o PH, todo mundo conhece. Eu fui um dos idealizadores da sua campanha. Tenho até responsabilidade, porque as reuniões eram na minha casa. Foram 18 reuniões. Lá comparecia o Cosa, de um lado, o Vidigal, né? O pessoal do PSDB, o ex-prefeito de Vila Velha, né, o Roger Miranda, várias reuniões. Cada reunião que a gente tinha, no outro dia tinha sempre uma exigência do Paulo Artung. E a gente procurava agradar. O meu candidato, na realidade, era o Casagrande, nunca foi o Paulo Artung. Só que o Casagrande pisou na bola comigo. Ele pisou na bola. Mas pisou na bola não é de faltar com a palavra, é que é um homem de honra. É um homem que tem honradez, tem dignidade, me dei muito bem com ele, ele sabia conversar com você e a gente sentia firmeza na conversa com ele. O problema todo é que ele achou que podia dividir meus votos na candidatura à reeleição a deputado para dividir com o Glauber Coelho. Olha, o Glauber Coelho foi criado por mim, a sua candidatura. Eu queria que o Glauber se elegesse, mas aí ele pediu umas divisões de voto lá para tirar voto meu para o Glauber. Eu fui vereador. Político nenhum se elege antes da hora. Então, você já tem muito voto. Digo, não, não faça isso. Não faça isso, porque eu vou ter que brigar, vou ter que romper. Não vou ficar com você, porque você está contra mim. Não estou contra você. Aí depois ele novamente foi num lugar lá em Presidente Kennedy, e também fazendo o sentido que o candidato melhor, que o candidato ideal, que precisava de voto ali, era o Glauber. Me agradava muito que ele tivesse com o Glauber, mas nos meus votos não, com os meus eleitores não. Então, a partir daí, eu realmente disse a ele, ó, governador, infelizmente, eu fui a ele e digo assim, olha, quero lhe comunicar que já que o senhor está dividindo os meus votos, eu não vou dividir os meus com o senhor. Eu não ficarei com você para governador. Eu fui sincero a ele. É o que está faltando a muito político, inclusive hoje. Ser sincero, ser honesto. E ele ficou assim e tal, mas podia rever. Disse, não, você não vai precisar de mim, você já está eleito. Eu vou procurar o Paulo Artung para ser candidato. Aí ele disse assim, o Paulo não vai ser candidato porque ele não tem coragem de me enfrentar. Foi o que ele me falou. Eu disse, tudo bem, tchau, um abraço, mas ficamos amigos. Hoje, inclusive, se ele voltar a ser candidato a governador, tem o meu apoio, entendeu? Estarei no seu palanque, né? Se for uma disputa dele com o PH, não tem dúvida nenhuma que o meu palanque é com o Renato Casagrande. Então, o que aconteceu foi realmente um desgaste natural que houve, porque eu julgava que o PH, entendeu, tivesse melhorado, tivesse mudado, se transformado, entendeu? Vamos dizer assim, daquela política da serpente que levanta a cabeça e enche, entendeu, os olhos da pessoa que está ouvindo ele. Às vezes o adversário, ele doido para comer o adversário, doido para... Mas ele é agradável, entendeu? O voo da serpente que ele fez aqui com o Rodrigo Maia recentemente. E eu já estava cansado disso. Eu lutava... Ele tem capacidade? Tem. Mas ele tem muita capacidade para o mal. Ele é terrível. Ele é terrível. E ele não me inspirava confiança nenhuma. E eu tinha um grande defeito. Dizia, governador, está indo mal nesse caminho, precisamos melhorar. Mas com ele, eu não fazia isso pela imprensa. Eu respeitava. Entendeu? Mas eu sei que ele não gostava. Quando houve a mudança, uma lei
mudança da Constituição para que permitisse que eu fosse reeleito. Isso foi feito, a iniciativa foi do Durão, que está pagando pecado até hoje, porque fez essa lei, saiu da Assembleia, o governador nunca falou com ele, é um negócio de louco. O governador guardou aquela mágoa de que foi feita uma reforma sem que ouvisse ele. Gente, os imperadores não gostam realmente de serem passados para trás ou que se faça alguma coisa sem falar com eles. E, infelizmente, o estilo dele é esse. Ele quer tudo, quer saber de tudo. E eu tive de desagrado na presidência para ele só uma coisa. Ele gostava que os outros poderes tomassem bênção a ele antes de mandar qualquer projeto para a Assembleia Legislativa. O Tribunal de Justiça tinha seus projetos independentes. Quando mandaram um projeto para lá que ele não foi ouvido, virou uma onça. De governador, tem que haver respeito, haver diálogo, isso é possível. Então, ele não gostava dessa coisa. Ele gosta muito das pessoas, de lidar com as pessoas, entendeu? Que engraxa o sapato dele, que faça o tupete para ele, entendeu? Que limpa o seu rosto, que joga um perfume nele. O meu perfume foi sempre da honestidade e da sinceridade. E eu cheguei à conclusão que aquele homem que me chamava para almoçar, jantar com ele, sentar com ele na poltrona e conversar comigo, que cruzava a perna e olhava para ele, não conseguia olhar ele como amigo. Eu disse assim, eu estou conversando com um inimigo. Essa cobra venenosa, a hora que puder, vai me morder. Aí mudou a lei, me falaram assim, senhora, o Paulo reclamou ele. Tudo bem. Aí um dia, conversando com ele, eu disse, governador, eu não vou ser candidato mais a presidente da Assembleia. Mas os deputados mudaram a lei, entendeu? Você tem que ser, você é o melhor presidente. E não sei o que está falando. Eu já estou me sentindo um pouco cansado. Com a ida da Norma para Brasília, eu vou ter que dar um apoio melhor a ela, porque ela me fez esse pedido. Foi uma decisão do senhor. Então. Decisão pessoal, minha e familiar. Aí eu fui a ele e disse, de jeito nenhum, não tem outro melhor que você vai ter que ser candidato a presidente. Eu digo, não, governador, o senhor quando mandou o Rodrigo, quando o Rodrigo foi para a Assembleia, o senhor declarou que ele deu um tiro no pé, como o outro deputado lá que ele falou que deu um tiro no pé, por outra atitude, mas isso eu vou falar na hora certa, vou contar na hora certa, o senhor ligou para mim, eu estava em Nova York, conversando com o pessoal do grupo Edson Schori, visando trazer o projeto do Porto para Itaipava novamente. Só que ao invés de ser óleo e petróleo, para fazer um porto geral. E eles toparam a parada. Aí o primeiro que tinha que saber disso tinha que ser o governador para não atrapalhar. Porque se você adiantasse essa ideia, ele atrapalha. Ele é terrível. Não mudou nada, piorou. Entendeu? Piorou muito. Aí marquei o encontro, veio o diretor internacional, nos reunimos lá no palácio com ele. Quando deu, ele virou para mim e disse assim, isso eu juraria em cima de uma Bíblia. Mas por que vocês não falaram comigo isso antes? Que ideia espetacular, um porto geral, né? Tem o meu apoio total, aquele negócio todo. Então, 2 dias depois, estava o secretário dele indo a presidente Kennedy, onde ele morre de amor para fazer o porto do presidente Kennedy. Morre de amores. O que para mim é uma notícia muito boa. Só que você deixar de apoiar um grupo que não precisa de dinheiro do Estado, que não se mete em política, que não dá dinheiro para campanha política, que não se mete lá nos Estados Unidos, lá eles resolvem o problema. Aqui no Brasil, não. Aí, 2, 3 dias depois, o secretário dele comparece com um diretor lá do pessoal de Kennedy, do Porto, para ver o problema de terreno, ver a situação, porque o meu projeto, o projeto da Edson Schori, podia prejudicar Kennedy. E morreu. Aí eu comecei a verificar assim, eu não tenho mais campo para conversar com esse cara. Não posso conversar, porque eu sinto nele, assim, a cara de traidor, de traição. É irreversível a sua relação com ele? É irreversível. Eu tenho vergonha na cara. Eu disse a ele, governador, ele falou comigo assim, olha, não mandei o Rodrigo voltar para a Assembleia para tomar o seu lugar, não ser presidente. Eu disse, não, governador, mas o Rodrigo é um bom candidato. E o Zé Calim estava perto, não vai desmentir nunca. Nem que tenha que desagradar ao rei ou ao imperador.
Ele vai dizer assim, verdade, eu não tenho nada contra o Rodrigo. É um excelente, se o senhor quiser ele, tem o meu apoio. Não, ele deu um tiro no pé, você viu que o partido dele já foi contra, etc. Aí eu comecei a olhar para a cara dele, né? Comecei a olhar. Ligou para mim que tinha dado tiro no pé e tal. Voltei a ele, mais uma vez. Vereador, não vou ser candidato a presidente da Assembleia. Vamos escolher um de comum acordo? Tem o presidente da Comissão de Finanças, que é o Dari Pagum, que é muito bom, que é seu amigo. Tem o Judevan, que é seu líder. E tem o Rodrigo Coelho, que é um bom rapaz, excelente rapaz. Vamos acertar essa situação, fazer uma conciliação. Eu disse, não, você não se envolva nisso. Deixa que eu resolvo isso na hora certa. Bom, passou um tempo, aí um deputado, vou dizer o nome, muito amigo meu, disse, senhor Ferraz, não conversa mais com o Paulo Artung, não dá confiança aí não. Está usando aí 3 deputados para fazer o Eric presidente, porque ele quer mostrar a Aracruz, que ele foi lá, foi o único lugar que pediu voto para ser prefeito, e o povo lá disse não, ele quer mostrar que ele manda nesse estado, que ele quer fazer o presidente. Eu falei assim, mas o Eric pode ser o meu candidato, é um excelente rapaz, não tem problema nenhum. Aí entra o Eric no meu gabinete, para pedir o voto para a liderança do bloco. Aí eu falei assim, Eric, você não quer ser candidato a presidente, não? Não! O mais que eu posso esperar é ser secretário numa mesa com você. E esse deputado estava lá e viu essa conversa toda. Aí virou para mim e falou assim, Ferraz, você não tem mais idade para ser enganado assim, não. Paulo está por trás disso tudo, mandando escolher fulano, ciclano, estava formado. Então você tem que dizer a ele o seguinte, que é ele que vai dirigir, ele não conversar mais com você sobre qualquer entendimento, não. Eu peguei uma ligação, fui a ele e disse, vereador, na presença do Enivaldo dos Anjos, da Luzia Toledo e de José Carlinhos, diga assim, eu venho lhe comunicar que o senhor, a partir de agora, não toque mais no assunto comigo em matéria de presidência da Assembleia. Porque eu não confio no que você fala comigo, porque vocês estão traindo, estão fazendo tudo aí por trás das minhas costas, quando não teria motivo nenhum, nós podíamos escolher de comum acordo, eu não faço questão de ser candidato. Ele ficou assim imóvel, não deu uma palavra. Aí, a partir daquele momento, eu rompi com ele definitivamente e espero que o povo do Espírito Santo me perdoe por eu ter pedido tanto voto por ele. Deputado, o senhor tem feito algumas denúncias em relação ao governo do Estado, né, algumas ações do governo do Estado, e o senhor estava falando aqui no intervalo com a gente sobre do empréstimo com a Caixa. Que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. No governo do PH, ele fez um empréstimo de 350 milhões. E o Lula foi muito cordial com ele e mandou emprestar. A situação era difícil, etc. O senhor está falando daquela antecipação do royalties de petróleo. Aí o que foi feito? Ao invés de ser um empréstimo a juros de 8% ao ano, subsidiado, uma coisa que a Caixa e o Banco do Brasil estavam fazendo com o governo, o economista PH fez o contrato vendendo o ativo do royalties de petróleo a $12 o barril para pagar o empréstimo a $12 o barril. Começou a pagar a dívida, o governo pagou a dólar de 40, a dólar de 50, a dólar de 60, até 140 o barril. O que significou um prejuízo para o Espírito Santo de mais de 900 milhões de reais. Em números redondos de 811 a 911, que tem uns reajustes a fazer. E quando mudou de governo, o governador, então, Casagrande, sem nenhum alarde, entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo que paralisasse o pagamento daquela dívida, porque a dívida tinha sido paga 3 vezes, 4 vezes. E entrou, e não foi o Renato que me pediu para fazer essa denúncia, não sabia, eu tomei conhecimento, por quê?
Porque eu pedi à Assembleia Legislativa que entrasse como litisconsorte na defesa dos interesses do Espírito Santo, que estava precisando de dinheiro, quer dizer, até para ajudar o governo. A intenção é essa. Mas esse PH é terrível. Até para você ajudar, ele acha que está errado. Que tem que ser só ele. Só vale quando é ele que faz as coisas. Aí entrei, a Assembleia não deu, o governo interferiu. Aí localizei um processo que o ministro Barroso tinha sido o relator, e é relator até hoje, reconhecendo que o contrato feria os interesses, era lesivo aos interesses do Espírito Santo. Lesivo aos interesses. E como tinha sido assinado pelo governador, entendeu? Que fosse feito um acordo, né, com o governo federal para que o prejuízo que estava ali em torno, não sei se é 811 ou 911 milhões, e a dívida de 350 já estava em 500, então já tinha descontado mais de 900 milhões, que fosse dividido e feito um acerto de comum acordo. Ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Foi para o governo federal disse, não vamos ter acordo nenhum. O governador foi que assinou, ele assinou, deu um lucro muito grande aqui ao governo federal, problema do Espírito Santo. Quer dizer, então, a situação estava nesse pronunciamento meu de boa fé, de muito boa fé, já que o Espírito Santo está precisando de dinheiro, perguntei por que o governo, que tinha tido encontro com o seu Temer aqui na Praia da Costa, antes do Temer ser presidente da República, mas aí já era presidente, ao invés de chamar o Temer para vir aqui, o Temer vinha aqui para eles conversarem assuntos muito íntimos, né? Depois para derrubar a Dilma, para ser presidente, um tipo desse acordo que eu vou depois relatar ao povo do Espírito Santo lá atrás, lá na frente, com um outro que ele teve com o Dirceu, que eu cheguei e encontrei os dois conversando. Esse assunto eu vou reservar no momento certo, que vem muito com a sucessão, com a sucessão, aquele encontro com o Zé Dirceu. Com o Zé Dirceu. Mas vamos a esse fato, que é o maior interesse para o Espírito Santo. Eu fui, não tinha me tornado nenhum opositor, não. Eu estava lutando por uma coisa, porque inclusive aí tem 25% dos prefeitos que tem que entrar na justiça, o governo tem que pagar. Desse dinheiro? Desse dinheiro tem 25% dos prefeitos que não aconteceu nada. Mas tem todo... Que não aconteceu nada, entendeu? Tem 25 milhões de 1 bilhão e 500 vai dar perto dos 400 milhões, 350 milhões de reais. 25%. Vai ser outra história. Aí, com essa reclamação, eu tive que tornar público a minha insatisfação, porque que a Assembleia não me atendeu de ser litisconsorte para defender, para ir ao governo, uma missão governamental, uma missão nossa da Assembleia, de ir ao presidente da República e pedir a liberação do dinheiro. E pedir a liberação. Tanto que eu pedi uma audiência ao presidente Temer, eu e Norma, pedimos audiência, eles ficaram de marcar, demorou muito, deixei para lá e parti para a briga. Aí, o que aconteceu nessa história toda? A Assembleia arquivou. Não era caso de litisconsorte. Simplesmente, eu peguei o processo e mandei para o lugar certo. Ministério Público, que eu confio muito. Eu confio muito no Ministério Público. Tem alguns problemas que a gente reclama, algum problema com um promotor ou outro, isso faz parte. Eles também, às vezes, não gostam do deputado, mas na sua maioria esmagadora é uma instituição séria e que é responsável por defender os interesses. Então agora está lá no Ministério Público para dizer o seguinte, o que vai fazer? Quem foi o responsável por esse prejuízo? Não foi eu, não foi você não. Nem você, Rabel, nem você. Foi o grande economista que está dirigindo o Espírito Santo. Agora, que assinou esse contrato escorregada econômica dele, porque esses 2 anos de governo ele passou falando que é o grande guru da economia. Isso o senhor classifica como uma escorregada econômica? Guru, eu conheço guru também de muitas outras coisas. Né? De outras coisas. Guru tem até um apelido, entendeu? De um passarinho que é metido a cantador, mas fica imitando os outros pássaros a cantar. Mas gosta que seja ele que está cantando. Mas vamos deixar esse negócio de guru para lá.
Então, o que está acontecendo? O governo, que teve aqui o Temer, que depois teve o Rodrigo Maia, entendeu? Devia cuidar disso e não cuida. Será que está com medo de, ao fazer esse acordo, a Associação dos Prefeitos diga assim, peraí, e o nosso? E os nossos 25%? E eu vou defender os prefeitos, agora vai ser a segunda fase. Vou entrar na justiça mostrando que os prefeitos tinham direito a 25%. Mas nem eu que estou falando, não. O próprio Tribunal de Contas já entendeu que eles tinham que ter dado esses 25%. E está arquivado o processo por enquanto. Essa é uma atividade que você não pode dizer que você está fazendo porque você está com raiva do Paulo Artung. Não, raiva eu não consigo ter de ninguém. Eu não consigo. Vingança eu não consigo ter. A Bíblia, que é o maior livro do mundo, ensina a não fazer vingança. Mas você não é obrigado a conviver com os inconvenientes, né? Com os intocáveis, com os implacáveis, né? E daquele célebre filme, né? Os Imperdoáveis. Isso não tem uma represália no processo eleitoral? Absolutamente. O povo, eu vou pedir a Deus, e já estou pedindo aqui também, que me dê a mesma força para eu estar nos palanques dizendo a verdade. E vou dizer toda a verdade, tudo que aconteceu. E que aconteceu, inclusive, com a minha associação na Assembleia Legislativa. Quem viver, verá. Não vai ficar pedra sobre pedra. O povo tem... Nós não somos dono do povo. Quem pensa que é dono do povo, fica encalhado. Não cresce de jeito nenhum. Vai ficar sempre com 1,50 m. Não cresce, não passa de 1,51 m de jeito nenhum. Eu, como deputado, tenho que dar satisfação ao povo. Eu estarei num palanque. E não será o do Paulo Artung. Se Deus quiser, peço a Deus que me dê muita saúde, porque eu vou voltar a ser o ferraço que eu sempre fui. Não é o ferração, não. Ferraço modesto, humilde, mas com coragem para falar aquilo que tem que ser falado, aquilo que tem que ser dito. E o povo vai ouvir verdades. Quem viver, viverá. Não estou ameaçando ninguém. Mas não sou homem também de receber ameaça, não. Sei que houve um agrado aí, de um colega meu, amigo meu, que falou, o governador, minha mãe chamou no palácio para dar café a ele, não vou dizer o nome não, que isso fica reservado para futuramente. Ele tem o maior prazer, ele parece que goza, entendeu? Para a desgraça dos outros. É terrível. É terrível. E eu não tive outra saída. Não tinha como eu tolerar mais, entendeu? O canto da sereia ou a serpente venenosa. Pronta para te dar a mordida e o veneno da serpente, se você não tiver boa vacina na hora. Aí, antes que acontecesse isso, eu estou onde estou. Nunca tive tão bem. Está perseguindo o pessoal ligado a mim. Não estou nem, estou com pena do pessoal. Mas essa perseguição vai para o palanque, vai para a sua história política. A história que ninguém contou até hoje vai ser contada. Agora, deputado, o senhor está no DEM, né, teve esse episódio, né, do Artung com o Rodrigo Maia. Paralelamente, o PSDB teria feito uma aproximação com o senhor numa tentativa de evitar que o Paulo entre no PSDB. Como é que ficam essas movimentações partidárias? Eu fiquei muito orgulhoso com o convite do PSDB, porque se o Paulo realmente entrar no Democrata, ele vai entrar numa porta e eu vou sair pela outra. Então eu já tenho um bom partido, o PSDB me convidou, como também o PSB, entendeu? Eu pretendo continuar no Democrata. Continuo tentando e vou continuar, porque nós tivemos o apoio geral. O que aconteceu aqui com o Rodrigo Maia foi uma coisa simples. O Rodrigo Maia, recebendo um telefonema de um assessor direto ao governador, você vai no Rio e tal, vem cá conversar com o Paulo, trocar ideia sobre o que está acontecendo no país. Não é? E lá o governador levou pessoas da sua confiança, que não sabiam o que foram fazer lá. Eu tenho um relato de um texto terrível. Foi para lá para igual bobo, para ser apresentado e etc. Mas, no fundo, o que o Paulo fez foi o seguinte: uma jornalista que publicou num jornal dizendo que o encontro foi para tomar o partido, que foi para o Paulo tomar o partido, isso nunca passou na cabeça do Rodrigo Maia.
Nunca passou. Até houve um episódio hoje interessante. Uma pessoa me ligou e falou assim, você viu o que aconteceu com o Rodrigo Maia? Eu disse, não. O Rodrigo Maia recebeu um telefonema da mãe, dizendo que é para ter cuidado, não trair os amigos, e foi depois que ele esteve aí no Espírito Santo, que ele agora está traindo o Temer. Eu digo, não, será que foi por causa disso? Não. Eu ligo a televisão. O grande comentário da televisão. O Rodrigo Maia realmente recebeu, e ele é de uma família fantástica. O seu pai, político, Maia é um político que eu tenho muita admiração por ele. A mãe ligou realmente para o Rodrigo. E falou, Rodrigo, os jornais estão falando aí que você está traindo o Temer. Olha, o Temer te colocou na presidência, não faça isso, meu filho. Aí já confundiram, entendeu, que foi feito isso depois que ele veio aqui no Espírito Santo. Eu espero que não. Depois de 50 anos de política, o que o senhor ainda não fez na política que o senhor gostaria de fazer? Olha, eu não posso reclamar da vida. Eu não posso reclamar. O que eu poderia dizer ao povo do Espírito Santo é para ter muito cuidado com os políticos que aparecem na hora da eleição, oferecendo para fazer ponte até onde não tem rio. Que encarasse a população, que tivesse mais preocupação com os interesses legítimos do Estado e do país. Isso é muito difícil, porque às vezes alguns eleitores são responsáveis por isso. Vem pedir ajuda, vem pedir dinheiro, vem pedir recursos e acabam vendendo o seu voto. Aí tem os profissionais que vivem disso. Vivem das mentiras, vivem das ilusões, né? E mascarando a sua personalidade, o seu caráter, entendeu? Mostrando à população numa eleição. Eu gostaria que esse mundo mudasse. Eu gostaria que os políticos tivessem mais credibilidade. E hoje o povo já não está acreditando nos políticos. Ele tem razão. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Todo dia é um problema. Qual é a liderança que tem hoje para mostrar ao Brasil que tem condições de governar esse país, para acabar com o desemprego, não faturar em cima do dinheiro público? Então, o que eu sonharia, o que eu gostaria realmente é que esse país fosse um país de todos os brasileiros. Que houvesse menos pobres, né, menos ricos, que a sociedade se entendesse melhor, que o capital se unisse ao trabalhador. Eu já sonhei com muitas outras reformas. Nessa minha idade, o que eu sonho é de ver ainda um país de todos os brasileiros. Um país onde não tem fila para a saúde. Um país onde você entra no hospital e é tratado igual o rico, em igualdade de condições, onde não precisa ficar esperando um ano para ter uma consulta, um ano para fazer uma operação. Eu, por exemplo, tenho um orgulho na vida muito grande. O Instituto Coração que nós fizemos em Cachoeiro, que o Hospital Evangélico me agasalhou. Ali, que bem nós fizemos ao povo. Ali atende adversários, amigos, adversários, inimigos, seja quem for. O bem que faz o Instituto Coração, né? Trata o pobre igual ao rico, é um exemplo para o Espírito Santo, para a minha vida pública. Além das outras obras, dos grandes desafios que nós tivemos. Eu hoje diria a você que eu estou satisfeito com o que eu já fiz. Cachoeiro, eu deixei de ser candidato a prefeito na última eleição, estava com 72% na pesquisa. Eu disse, não, vou continuar deputado estadual. Aí perguntava, por quê? Eu disse, porque eu não vou conseguir fazer uma nova Beira-Rio, não vou conseguir tirar novamente o estilo do Guandu. Das 7 ou 8 pontes que tem aqui, as 5 foram feitas por mim, entendeu? O asfaltamento, a linha vermelha, o Instituto Coração, o Instituto dos Olhos, que recebeu o nome da minha mãe, que nós fizemos com recursos de verba pessoal. Eu não conseguiria fazer mais essas grandes obras. Uma Beira-Rio, por exemplo, como é que os carros iam passar hoje só na Capitão Delano, de mão e contramão? Se não tivesse a Braincélia, não tivesse a Beira-Rio. Mas hoje eu ainda sonho com o porto de Itaipava, do município de Itapemirim. Que saia o porto de Kennedy. Acho ótimo. Mas eles precisam antes ter terreno, porque o terreno ainda está em desapropriação. Eu sonho que isso seja realidade e que bata firme no coração do governador, que ele sonha com esse porto. Mas por que não sonhamos também com outros portos? Será que Itaipava, no município de Itapemirim, não tem o direito de ter o seu porto?
só porque foi ideia nossa, foi ideia da administração da Norma. Aliás, falando da Norma, eu sei que ela está doida para fazer um pronunciamento, ela já fez uma emenda, estou aqui falando primeira mão, ela fez uma emenda, que eu ajudei a participar, pedindo que quando o vice-presidente fosse afastado, que tivesse eleição direta nesse país e convocada através da presidência do Supremo Tribunal Federal, no caso a Carmen Lúcia. Por quê? Porque aí vai ter uma pessoa da Justiça administrando uma eleição sem partidarismo e sem nenhuma esculhambação com dinheiro público ou favorecimento. A Norma entregou ao partido, porque o partido pediu que houvesse uma manifestação só no momento oportuno, mas eu posso dizer aqui, eu sei que não tem ninguém me vendo, não tem ninguém ouvindo, ela está doida para eleições diretas. E ontem, quando ela me viu lá na televisão, ela ficou irradiante, porque ela vai dizer assim, se o Ferraz, por acaso, me pedir, olha, protege aí o Temer, protege o Rodrigo Maia, protege ao João, ao Antônio, ou o Buru, ela vai dizer, não, você, na época que você não foi eleição direta, esse é o meu grande sonho. Ela não falou isso ontem, não falou hoje. O grande sonho dela é dizer assim, esse país só tem uma saída, eleições diretas, já, para o povo se manifestar. Me diga uma coisa, Ferraz na Assembleia Legislativa, você vai até 1982. Como é que vai ser essa trajetória com essa vontade de pegar paulada? 1982 ou 2018? 2018. Eu espero chegar a 2018 com um mandato que vai deixar saudade ao povo do Espírito Santo. Não sei se eu serei candidato. Vou conversar com o povo, vou conversar com o meu anjo Gabriel. Meu anjo Gabriel, quando eu ia ao Palácio Anchieta, sempre eu pedi para me acompanhar, para me proteger da cobra venenosa. E ele me protegia sempre. Foi ele que me abriu os olhos. Sai fora desse governador. Isso gosta de enganar todo mundo. Você não tem idade mais para ser enganado, não. Eu acho que o seu Gabriel usou essa palavra na palavra de um amigo meu que me estimulou a ter esse encontro e decidir agora ou nunca mais. Ele lá e eu cá. Estou com tranquilidade, estou até mais, entendeu, aliviado, com melhor saúde de ficar livre do imperador.